Hoje, nesta hora, o sermão intitulado é O Alimento Dado por Deus. Com este tema, vamos estudar a palavra do nosso Deus juntos. Eu vi um artigo descrever que muitas doenças prevalecem entre as pessoas e que por isso muitos estão preocupados com a saúde, até que isso se pareça com hipocondria. O que foi noticiado nesse artigo foi que as pessoas estão se esforçando para restaurar a sua saúde através da comida. Vocês já tinham ouvido um termo, superalimento? Recentemente, eu ouvi o termo. Parecia comum ao nosso redor. Eu não sabia que havia esse assunto na nossa sociedade. Para os grãos, eu posso nomear arroz, cevada e milhete. Mas o artigo traz nomes não familiares para todos, como amaranto e quinoa. As pessoas chamam esse tipo de alimento como alimento divino, alimento dado por Deus. Na Bíblia, o Deus é o Deus Criador. Realmente, há o alimento que Deus concedeu às pessoas. Que alimento Deus concedeu aos israelitas durante a sua vida de 40 anos no deserto? Deus concedeu a eles o alimento chamado maná. Quando se trata do maná, isso nos lembra dos superalimentos de hoje. As pessoas creem que superalimentos são os alimentos dados por Deus, com o efeito de prolongar a vida, mesmo que por um pouco. Assim, investem muito dinheiro para isso e os comem, ainda que não tenham gosto. Assim, hoje vamos comparar os superalimentos, chamados alimentos dados por Deus, neste mundo, com o verdadeiro alimento de vida que nosso Deus nos concede. Todos os anos, nós comemos o alimento que nosso Santo Deus nos concede. Ano após ano, Deus nos concede a promessa da vida eterna e nos permite confirmar isto. Nós somos os abençoados filhos de Sião, por isso nós devemos ter orgulho disso. Alimento dado por Deus. A respeito disso, vejamos a Bíblia. 3.500 anos atrás, Moisés guiou os israelitas para fora do Egito, e eles viveram no deserto por 40 anos no caminho à terra de Canaã. Um mês depois de partirem do Egito, começou a acabar as comidas que tinham levado. Os israelitas tremeram de medo, pensando: sem comida, como poderemos cruzar este perigoso deserto e alcançar a terra de Canaã? As pessoas, quando tiverem um medo, tendem a apontar para determinado objeto e a se queixar dele. Se os israelitas tivessem acreditado na promessa de Deus, não teriam medo. Mas eles só olharam para a realidade, sem crer na promessa de Deus. Os grãos que eles tinham levado do Egito acabaram, e ao seu redor não havia ninguém em nenhum lugar onde eles poderiam pegar comida emprestada. Somente o deserto se espalhou diante deles. Enquanto isso, eles se queixaram contra Deus e murmuraram contra os líderes, apontados por Deus, dizendo: quem pode nos dar pão e nos fazer viver? Voltar ao Egito será bom, ainda que tenhamos sido oprimidos. Não era melhor vivermos como escravos lá? Mas enquanto viviam como escravos, como era a sua vida? Eles choravam amargamente todos os dias, invocando a Deus: por favor, nos salve deste sofrimento. Eles oraram constantemente por cerca de 400 anos. E, enfim, Deus permitiu o seu desejo se tornar realidade. Mas eles começaram a murmurar em menos de um mês após terem sido salvos. Realmente, lastimável é a fé dos homens que é tão fraca. Pois aqueles que tinham uma fé que foi facilmente balançada pelas circunstâncias foram todos destruídos no deserto no final.
naquele tempo, a fim de não murmurarem. O que Deus lhes deu, o suficiente desde então? Um alimento que realmente foi dado por Deus. Quantos eles eram? Os homens que tinham mais de 20 anos eram cerca de 600 mil em número. Nos dias do Antigo Testamento, quase todos os homens em seus 20 anos já eram casados. Eles tinham esposas. Se eles tinham uma família, eles deveriam ter filhos também. Vamos supor que cada um tinha cerca de 5 filhos. Se multiplicarmos 600 mil por 5, precisamos multiplicar por 6, devido às suas esposas. Quanto eram no total? 3.600.000 pessoas eram movidas em rebanhos. Que magnífico! A quantidade de comida que eles comeram em um dia deve ter sido grande. Então, onde eles conseguiram comida por 40 anos? Quando eles partiram do Egito, eles prepararam comidas de emergência para um mês e foram em direção à terra de Canaã. Em um mês, contudo, a comida se foi rapidamente. Como eles estavam com fome, eles começaram a murmurar e reclamar. Então, Deus abriu a porta do céu e derramou o alimento chamado maná do céu, como chuva. Este é o próprio alimento que Deus concedeu a eles. Isto é literalmente o alimento dado por Deus. No entanto, ainda que os israelitas tenham comido esse alimento no deserto por 40 anos, o que aconteceu com eles? Todos eles morreram. Através do maná na sombra, Deus nos desperta para a realidade do maná, na época da nova aliança. Aliás, para nós, Deus fez conhecida a verdade, que nos permite comer do maná espiritual, que foi escondido. Primeiro, vamos encontrar o alimento que Deus deu aos israelitas no deserto. Vejamos o Êxodo, capítulo 16, versículo 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém, não o acharam. Então, disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, Ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer, cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho, para o guardar. E comeram os filhos de Israel o quê? Comeram maná 40 anos. Em outras palavras, enquanto comiam o alimento que Deus concedeu a eles do céu, eles caminharam por 40 anos na vida do deserto. Maná era o alimento que Deus concedeu do céu. Então, o que Deus queria nos fazer saber, através do maná e da sua vida no deserto? A Bíblia diz que todas as palavras têm seus pares. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus Cristo explicou sobre o maná. Vejamos isso em João, capítulo 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Como Jesus se chamou? Ele se chamou de o pão que desceu do céu. Jesus explicou que ele é o próprio maná.
que Deus derramou do céu por 40 anos no deserto. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejamos o versículo 48. Eu sou o pão que desceu de onde? Do céu. Jesus nos ensinou que Ele é a realidade do maná e disse: eu sou o pão da vida. Ele se comparou com o maná. Vossos pais comeram o maná no deserto. E o que aconteceu? E morreram. Este é o pão que desce do céu. Para quê? Para que todo o que dele comer não pereça. O alimento dado por Deus existia tanto nos tempos do Antigo Testamento quanto nos tempos do Novo Testamento. Porém, Jesus disse: todo aquele que comeu o maná no deserto morreu. Mas eu sou o pão que desceu do céu, e todo o que dele comer nunca perecerá. Ele nos ensinou que ele é o verdadeiro pão dado por Deus à humanidade. Vejamos o versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá. Por quanto tempo? Eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o quê? A minha carne. Hoje, se as pessoas querem comer o alimento dado por Deus, devem comer este pão. Se elas comerem o pão que Deus derrama do céu, quanto podem viver? Viverão eternamente. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Vida em vós mesmos. Ele quis dizer que ele é o próprio alimento que Deus dá. Jesus acrescentou: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Esse é um ensinamento muito profundo. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e, contudo, morreram. O maná que seus pais comeram era o alimento dado por Deus. E eu, o pão que desceu do céu, também sou o alimento dado por Deus. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus nos ensinou isso. Nos tempos do Antigo Testamento, o maná foi dado para a vida física dos israelitas. Deus derramou-o do céu por 40 anos, para que eles pudessem comer e viver no deserto. Nos tempos do Novo Testamento, Jesus era o pão da vida, que desceu do céu. Comparando o maná da sombra e o maná da realidade, Jesus nos explicou: nos tempos do Antigo Testamento, aqueles que comeram o maná que desceu do céu morreram, mas aquele que se alimenta de mim não morrerá, mas viverá para sempre. Então, agora, vamos ver o livro de Apocalipse e aprendamos mais sobre o maná, a carne de Jesus e o seu sangue. Este é o alimento concedido de onde? Este é o próprio alimento concedido do céu. Em outras palavras, é o alimento dado por Deus.
ao nos ensinar: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a realidade do maná. Jesus acrescentou: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. A fim de entender a verdade de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, nós precisamos olhar para a Páscoa, que aparece em Mateus capítulo 26. Vamos para Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. A Páscoa. Esta é a santa festa de comer o alimento dado por Deus. Vejamos como Jesus e os seus apóstolos o comeram 2000 anos atrás. Vejamos o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, que pão é este? Esta é a cena de guardar a Páscoa. Tomou Jesus o pão da Páscoa e, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, no cálice está o vinho da Páscoa, certo? Ele tomou o cálice de vinho da Páscoa e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Isto é o alimento dos alimentos e o mais precioso que Deus concedeu aos seres humanos. Então, podemos dizer que isto é o alimento espiritual, a comida espiritual, não é? Para com o pão e o vinho da Páscoa, Jesus colocou um significado e o explicou que o pão da Páscoa é o seu corpo, quer dizer, a sua carne, e o vinho da Páscoa é o seu santo e precioso sangue. Poucos minutos atrás, nós vimos que no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus comparou o maná que desceu do céu com ele mesmo e disse que ele é o pão da vida, o alimento da vida que desceu do céu. E em Mateus capítulo 26, ele nos deu a resposta a respeito das suas palavras: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna. O que se refere à carne do Filho do Homem? O pão da Páscoa. E o que se refere ao seu sangue? O vinho da Páscoa. O que ele promete dar aos que comem a Páscoa? Vida eterna. Isto é, realmente, o pão da vida concedido do céu. Ao comer o pão da Páscoa e ao beber o vinho da Páscoa, vocês e eu podemos nos tornar os filhos de Deus. Em outras palavras, o dia em que nós herdamos a santa carne e sangue de Deus é o dia da Páscoa, certo? Assim Deus disse: tu és meu. E, quando passares pelas águas, e quando passares pelo fogo, eu te protegerei, para que todos os desastres passem por cima de ti. Deus nos garantiu esta promessa preciosa, repetidamente. Nós devemos sempre dar graças e honra a Deus, por nos permitir comer o alimento divino, ano após ano. Quando nós pregamos às pessoas, nós devemos guardar a Páscoa sagradamente. Como elas reagem? Muitas delas perguntam: eu frequento a igreja há muito tempo, mas eu não conheço essa Páscoa. Quando vocês aguardam? Por que a reação delas é assim? Porque elas não tinham ouvido, nem visto sobre ela. Mas o que foi prometido para aqueles que comem o pão da vida, vindo do céu? Jesus disse que aqueles que comem o pão da vida têm a vida eterna, e eles são dignos de entrar no eterno reino dos céus.
Ainda que as pessoas clamem crer em Jesus, já que elas não ouvem nem creem nessas palavras claras de Cristo, nós estamos tão ansiosos. Contudo, como nós temos os olhos que veem, e os ouvidos que ouvem, e o coração que entende, quão abençoado nós somos. Jesus disse, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, por que as igrejas de hoje não conhecem o maná da vida? No mundo, há incontáveis estudiosos da Bíblia, seminaristas, pastores e doutores de teologia. Por que eles não conhecem a Páscoa? Ali tem razão. Pois, em 325 d.C., a Páscoa foi abolida por Satanás através do Concílio de Nicéia e não podia mais ser celebrada na Terra. A Páscoa desapareceu da Terra, mas Deus queria dar esse alimento da vida a seus filhos por todos os meios. Então, como Deus fez sobre isso? O livro de Isaías, capítulo 25, diz que é velho. E o livro de Apocalipse diz que o alimento foi escondido. Todos, vamos para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o quê? Dar-lhe-ei do maná escondido. E o que mais ele dará? Bem como lhe darei uma pedrinha branca. De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a pedrinha branca se refere a Jesus Cristo. Que tal o maná? O maná também representa Jesus, porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus definitivamente disse isso. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Os israelitas, nos tempos antigos, comeram o maná, o alimento que desceu do céu. Pessoal, nesta época, Deus nos permitiu ter esse privilégio espiritualmente. Para aqueles que compreendem esse privilégio, Deus disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós estamos nessa bênção. Que felizes nós somos. Deus também prometeu nos dar o maná escondido. Conforme o título do sermão de hoje, quem nos dá o alimento? Deus dá. Somente Deus pode nos dar esse alimento. Assim, Jesus Cristo, que é a realidade do maná, apareceu e nos revelou o quê? A verdade da vida, que foi velhamente escondida. Como? Ele não apareceu a nós com o pão e o vinho da Páscoa? Hoje, nós comemos o pão da Páscoa e bebemos o vinho da Páscoa. Isto significa, quem apareceu a nós? Deus apareceu a nós, certo? O maná é o alimento que somente Deus pode dar. Esse alimento nunca pode ser dado por um homem. É dado do céu. É por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se alguém que nos trouxe esse maná escondido nesta última época, quem é este? Que verdade tem o significado do maná? A Páscoa, certo? Se há alguém que revela a Páscoa, a verdade da vida, e nos permite comer a Páscoa, quem é este? É o nosso Deus. Vejamos se isso é realmente certo através de Isaías capítulo 25, versículo 6. Versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte. Qual é este monte? O monte de Sião. A todos os povos, um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos,
pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Aqui aparece o vinho, não o pão. Ao invés da expressão escondido, é descrito como velho, envelhecido. Em Apocalipse, capítulo 2, está escrito o maná escondido. Em Isaías, contudo, foi dito, e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. E o que tragará? Com o vinho velho, ele tragará a morte para sempre. Nos 66 livros da Bíblia, que vinho nos dá a vida eterna? Ao tragar a morte? Em qual vinho Deus colocou essa promessa? No vinho da Páscoa. O que ele nos disse enquanto nos dava a promessa? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, disse ele. E também afirmou, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Dar a vida eterna significa tragar a morte para sempre, certo? No mesmo significado, Isaías capítulo 25 explica que ele tragará a morte para sempre. E João capítulo 6 descreve que ele concede a vida eterna. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é quem? É o nosso Deus. Ele nos dá o maná escondido. Ele nos traz o pão e o vinho da Páscoa, da nova aliança, que foi escondida. Este é o alimento divino, dado por Deus. Se nós conhecemos o alimento dado, nós podemos facilmente encontrar Deus, que nos deu o alimento. Por quê? Porque somente quem pode nos dar esse alimento? Somente Deus. Hoje, há muitos cristãos e teólogos, não importa quantos eles sejam. Entre eles, havia alguém que disse, nós devemos celebrar a Páscoa da Nova Aliança. Se não celebrarmos, não poderemos receber a vida eterna? Não. Como a Bíblia descreve esse fenômeno? É descrito como escondido. Já que Deus o manteve escondido, ninguém pôde encontrá-lo. Somente Deus vem e o encontra. Hoje, nós recebemos o maná e o selo como o povo do céu, e fomos chamados para chegarmos a Sião e a Páscoa da Nova Aliança, para que possamos entrar no céu. Então, quem realizou tudo isso? Quem é este Deus grandioso? É o nosso Deus, Pai Ansanhun. E é a nossa Mãe Celestial. O Pai e a Mãe se importam conosco e nos amam muito. Assim, nos guiaram à verdade da Páscoa, da Nova Aliança, e permitiram somente a nós, filhos de Sião, comê-la. Por isso, tenhamos força. Sempre que comemos o alimento dado por Deus, a salvação e o eterno céu são garantidos, prometidos para nós. Eu espero que todos os membros de Sião vivam vigorosamente nesta alegria e felicidade. O nosso Pai e a nossa Mãe, eles nos levaram à verdade da Páscoa da Nova Aliança. Peço sinceramente que vocês e eu possamos dar-lhes mais glórias e agradecimentos pela sua santa graça. Já que a Bíblia comprova assim, tanto sobre o nosso Deus, jamais tenhamos dúvida, mas com fé, pensemos, eis que este é o nosso Deus. Se Ele não fosse Deus, Ele não poderia nos dar esse alimento. Toda a família de Sião, com esse tipo de fé firme, vamos glorificar o Pai, Cristo Ansanhun, e a Mãe Celestial, Nova Jerusalém. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.